A missão era ir a Cachimbo, reforçar a guarnição em função desse movimento que é denunciado por esse coronel da FAB que sobrevoou, que informou que havia uma movimentação de muita gente em Cachimbo entre brancos e índios. Então, como Cachimbo não tinha guarnição, eu fui com a intenção de aumentar o poderio militar de defesa do destacamento. O avião que levaria a tropa, o C-47, prefixo FAB 2068, apresentava problemas no radiocompasso, instrumento que indica quando o avião sai da rota. Mas os pilotos estavam habituados a voos diurnos na Amazônia. O planejado era seguir pelo rio Amazonas, descer o rio Tapajós, abastecer e pernoitar em Jacareacanga. Ao amanhecer, decolariam imediatamente para Cachimbo. O piloto não ia nem desligar os motores, ele já saía com combustível suficiente para voltar para Jacareacanga, ia reabastecer em Jacaré e não em Cachimbo. Eu desceria, ia para o destacamento e o avião voltaria para não deixar um avião à disposição de possíveis guerrilheiros. Mas quando já estavam instalados em Jacareacanga, foram surpreendidos por novas ordens. O rádio era SMN, Rádio de Segurança Nacional, então, acima de SOS, SMN, Segurança Nacional. SMN dizia textualmente mais ou menos o seguinte: situação em Cachimbo evoluiu perigosamente. Risco calculado. Determino decolagem imediata. Aí o comandante disse para mim, Veli, se tu não embarcar, eu não decolo. E eu disse, comandante, se o senhor decolar, eu embarco. Sabendo o risco que corriam, decolaram às 9h30 da noite. Deveriam avistar Cachimbo em menos de 2 horas. Eu conhecia bem o destacamento, conhecia os sargentos. Eu mandei que um deles estourasse um tonel de combustível de 200 litros e ateasse fogo para servir de referência. E nós não voamos, fizemos um quadrado crescente aonde nos aparentava ser Cachimbo e não vimos nenhuma indicação de Cachimbo. Tentaram retornar a Jacareacanga, mas o mau tempo havia desviado o avião da rota. Tinha um vento muito forte para oeste, na nossa altitude, e nos jogou para quase com a fronteira com a Bolívia, né? Decidiram, então, tentar avistar Manaus, a cidade mais iluminada da região. Quase 8 horas após a decolagem, o 2068 sobrevoava o local incerto da Amazônia sem nenhuma condição de visibilidade. Nenhuma, era escuridão breu. Depois de madrugada saiu aquela bruma, uma névoa branca, o senhor descia, o senhor tentava furar a névoa, aparecia o galho de árvore. E mais nada. Chegou-se a quase a bater em galho de árvore, furando a névoa branca. Restando o mínimo de combustível, o 2068 se prepara para descer. Na hora da batida, quando deu 50 galões de combustível, aí o comandante me disse, olha, Veli, não tem mais jeito, 50 galões, tu vai ter que te amarrar. Aí eu chamei o sargento, foi de infantaria esse, que faleceu, que é o Barbosa, e disse, olha, avisa o pessoal para acordar e se amarrar bem. Então ele deu o movimento, nós já tínhamos alijado a porta, isso há tempo, eu já tinha dado ordem, alijamos a porta do avião fora e jogamos fora todo o armamento pesado. Granadas, bombas, metralhadoras, carabinas, e jogamos tudo fora, porque se batêssemos junto com aquilo, ia ser uma explosão medonha. Às 3h45 da manhã, hora local,
O rádio do C-47 emite os últimos sinais de SOS. Senti a primeira pancada, senti uma pancada, brum, senti a segunda pancada, brum, e de repente parece que o mundo desabou sobre mim, né? O sargento Barbosa também sobreviveu à queda. Dona Linalva relembra os momentos vividos pelo marido. Jogou fora as armas, né, como ele falou, e viu aqueles armários, aquelas coisas do fim do avião, vindo tudo para frente, caindo tudo, aquelas coisas pesadas, armário pesado. E quando viu, foi batendo com a cabeça de um lado e do outro. Já quando ele, aí desmaiou, quando ele tornou, já estava no chão do avião, a fumaça ainda bem fraca. Ele viu e um bocado de formiga em cima dele e ele tentou se arrastar, eu ouvindo gemido e tudo. Eu consegui me desamarrar, levantar. Quando eu levantei do banco, tinha um tronco de árvore na minha frente. Eu me joguei por cima, eu já vi que não podia caminhar e rastejei uns 20 metros, quebrado, e fiquei vendo o avião pegar fogo. E o pessoal, alguns ainda amarrados, serem queimados vivos. Eu não sabia quantos tinham ficado vivos, quantos tinham ficado mortos. Eu fiquei na selva lá. A equipe do Paraçá, da qual eu fazia parte, ela se integrou imediatamente, tão logo foi montado em Manaus, com sede em Manaus, o Centro de Coordenação Salvaero, de busca e salvamento, utilizando várias aeronaves, né, e inspecionando para onde, quem tinha ouvido, qual o ruído do avião. Sem saber onde caíra o 2068, as buscas começaram pela rota que o C-47 teria feito de acordo com os procedimentos informados pela tripulação. Os contatos prévios diziam que a aeronave tinha voltado do cachimbo na direção do Rio Amazonas. Mas isto é uma imensidão no território, em termos de aviação, é um território muito grande, é uma área de probabilidade enorme. As informações vindas das comunidades iam montando a trajetória feita pelo avião em direção ao local da queda. De todo o lugar onde alguém tinha ouvido o avião passar, um ruído de avião na madrugada, assim, todas as informações eram filtradas e alguém ia lá, de helicóptero, de barco, saber detalhes e talvez orientar. As notícias da busca do 2068 criavam uma sensação de esperança. Em meio à pátria dividida, brasileiros se dedicavam a salvar outros brasileiros a todo custo na Amazônia. Numa área tão imensa, a união de esforços era mais importante que a ideologia. Em algum ponto da floresta, 7 sobreviventes, com fraturas e queimaduras, se organizavam para resistir, pois acreditavam que não seriam abandonados pelo seu país. Aqueles que estavam melhorzinhos tinham que fazer alguma coisa pelos outros que não podiam. Tinha que sair, que procurar algum alimento, tinha umas salsichas queimadas nas latas. E eles tiravam, partia ainda as que estavam melhor, era um pedacinho para cada um. Ele sempre teve essa força, essa coisa que ninguém ia deixar de procurar eles, porque era uma família unida, eles, né, sendo militar da aeronáutica. O que aconteceu após a queda era anotado pelo sargento Barbosa. Caso o socorro não chegasse a tempo, ali estaria o diário deles e suas despedidas. Ele achava que ia morrer ali e queria que a família, soubesse o que estava acontecendo lá embaixo. Aí ele viu aqueles papéis queimados, aí ele queria escrever detalhando o que estava acontecendo. No terceiro dia, o mais ferido não resistiu. No quarto dia,
Em meio aos destroços do avião, encontraram latas de salsichas queimadas e um sinalizador portátil. Gipsugel, que é equipamento que o senhor dá e ele transmite o SOS e a indicação do avião. No quinto dia, começaram a emitir os sinais. Os 2 mais feridos, que ainda estavam jogados na mata, conseguiram ser removidos para o refúgio montado na cauda do avião somente no 6º dia. Ainda conseguiu colocar o doutor Paulo e o tenente Velito dentro do resto do avião, para não levar tanta chuva lá fora. O fraco sinal emitido pelo Gibson-Gell começa a ser captado por aviões que passavam na região, mas se confundia com descargas produzidas pelas tempestades tropicais. Eles até achavam que aquilo era meu, mas nós estávamos lá todo dia e nós tínhamos hora certa. 2 horas fulano, 2 horas chegando. Com a nossa força mesmo, a gente girava o magneto para poder botar o sinal no ar. Gipsugel. Sem identificar com precisão a origem do sinal, as buscas foram se concentrando entre Tefé, Barcelos e Codajás, uma enorme área de mata alta e fechada. O Albatroz, por exemplo, fazia 8, 9, 10 horas de voo seguidas. Almoçava-se a bordo, lanchava-se a bordo. No 8º dia, os sobreviventes começam a ouvir, ao longe, o barulho de avião. Apesar do ânimo das equipes, as buscas eram cansativas. No fim, já a nossa visão já estava assim, era preciso renovar a tripulação nas janelas de observação dos 2 lados, porque a vista cansava, chegava um ponto em que só o verde vinha para si, só monótono, ou dava sono, ou dava uma irritação nos olhos, uma coisa. Para os feridos, o constante mau tempo era desanimador. As chuvas e o nevoeiro dificultavam as buscas. Eu já tinha perguntado para o capitão se, para um cara morrer, se era melhor dar um tiro na cabeça ou no coração. Até isso eu já tinha perguntado para o Paulo. Porque eu sabia que se a aviação passasse em cima e não localizasse, era a área que não ia voltar nunca a ser pesquisada. Tá certo? E nós estávamos liquidados. Então, no 11º dia, o esforço de todos surte efeito. Tinha um revólver somente com uma bala. E ele escondeu esse revólver para ninguém querer se suicidar, né? Com o pavor que estava ali dentro, com medo. Então, quando viu os roncos de avião se aproximando ainda mais, já no fim, ele deu um tiro para cima. E os urubus que estavam embaixo, eles estavam comendo os outros, né? Que ninguém podia fazer nada. Aí os urubus subiram. O próprio piloto do avião, do Albatroz, me disse para mim pessoalmente: olha, Vili, eu vinha voando, não ia passar ali, né, não. Mas eu vi um bando de urubu subir em cima das árvores. Aí eu passei bem em cima. Aí o sargento lá de baixo, eu cheguei a ver a campainha. Eu de baixo, ele passou tão baixo que eu ouvi a campainha do Albatroz, porque quem avista toca a campainha que inunda o avião. Prá! De posse das coordenadas, os helicópteros de resgate decolaram na manhã seguinte. Como o local não permitia pouso de helicóptero nem salto de paraquedas, a equipe de resgate desceu de forma improvisada. Amarrou-se uma corda dentro do helicóptero, e uma corda grossa de 60 metros, e ele solta a corda, nós nos enroscamos na corda e descemos. Já era um fim de tarde e descemos uns 5, 6 elementos só e pernoitamos com os sobreviventes lá. Era uma cena realmente espantosa, né? Restos da aeronave, corpos queimados e uma fuselagem com a empenagem do avião, a cauda do avião, e um pedaço da fuselagem que estava ocupado pelos